A guerra acabou. Gaza está completamente destruída, completamente destruída. E vai se montar, aparentemente, uma grande joint venture de países árabes. Arábia Saudita, Emirados, Catar, e vão reconstruir Gaza. E o Hamas não vai participar do novo governo de Gaza. O ideal para todo mundo é que a autoridade palestina, que já governa a Cisjordânia, o Fatah, assuma o governo em Gaza. Fala-se também na possibilidade de nesse período de reconstrução, de Tony Blair trabalhar em conjunto com um governo palestino local na gerência do processo de reconstrução. Acabou a guerra. Acabou a guerra. Eu vou te dizer a coisa da qual eu queria te ouvir. O mais impressionante, ou uma das coisas impressionantes dessa história toda, é que as redes de esquerda não falam sobre isso. A esquerda se emudeceu sobre esse assunto. A sensação generalizada é de que deu algum tipo de tilt, que é se o cara que produziu a paz foi Donald Trump, a gente não pode celebrar a paz. Essa eu acho que é a hipótese mais plausível. Mas não é só aqui não. Na Europa, nos Estados Unidos, você quase não vê gente de esquerda falando do fato de que a guerra acabou em Gaza. Nem tentando interpretar por quê? Não, claro que tem gente. Claro que tem gente, mas aquela grande mobilização, não existe uma festa na esquerda. Palestinos pararam de morrer. Concretamente, quem estava passando fome no norte de Gaza, e havia fome no norte de Gaza, está sendo alimentado já. Entendeu? Mas você acha que a guerra acabou mesmo? A guerra acabou. For good, assim? Acabou para valer? A guerra acabou. Ou não é um... Israel mandou de volta uma quantidade imensa de prisioneiros palestinos, pessoas que eles consideram terroristas. Alguns são, outros não são. Deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. A gente ficou 2 anos nessa guerra. A guerra, de acordo com a sua explicação também, o governo Netanyahu, que é o governo de extrema-direita, se aguentou no parlamento por causa de 4 cadeiras. Porque precisava do apoio de 2 partidos, quer dizer, um extremamente reacionário, fundamentalista, e o outro meio fascistoide, expansionista. Perfeito. Né? Imperialista. Sim, mas assim, quantas cadeiras cada um desses partidos tinha? Juntos devem ter, eu não sei de cabeça, tipo 13 cadeiras. Tá, mas e os outros 55 sustentaram a guerra por quê, então? Poder. Só isso? O que acontece é o seguinte... Porque eu ficava imaginando, porque se esses caras são mais moderados, alguma hora eles ficam horrorizados com o que está acontecendo e abandonam a coalizão. O partido do Como é que os moderados ficaram... Assim, o que havia de pior, na verdade, como alternativa ao Netanyahu, para esses caras que ao mesmo tempo seriam mais moderados, ficarem dentro da coalizão, aguentando essa... A pergunta é perfeita. O maior partido da coalizão do Netanyahu é o Likud, que era um partido de centro-direita. É o partido do Ehud Olmert, que foi o último a propor um ano de paz. É o partido do Ariel Sharon. É o partido de direita tradicional de Israel. Se você comparasse com o Partido Republicano Americano dos anos 90, é mais ou menos a mesma coisa. É claro que muitos dos moderados deixaram na virada do século o Likud. O próprio Ehud Olmert, ele já foi primeiro-ministro, não pelo Likud, mas pelo Kadima, que era um partido de centro-direita, conforme o Likud estava se tornando um partido mais profundamente conservador e mais belicista.
A questão da pauta entre esquerda e direita em Israel tem menos a ver com a economia, como na maior parte dos países, e tem mais a ver com paz. Quanto mais você acredita num processo de paz, mais à esquerda você está. Quanto menos você acredita num processo de paz, mais à direita você está. Quanto mais você acredita na contenção de Israel dentro das fronteiras atuais, mais à esquerda você está. Quanto mais você acredita numa Eretz Israel, a grande Israel, que é incluir no território de Israel, Cisjordânia e Gaza, mais à direita você está. E aí pega uma coisa que mistura os reacionários e os fascistas, os reacionários religiosos e os fascistas políticos. Eu estou usando, nesse caso, o fascista com uma certa liberdade, sim, mas o que mais aproxima eles é o fato de que a região da Cisjordânia é a região onde estão as cidades bíblicas de Israel, com exceção de Jerusalém, Jericó, por aí vai, está tudo na Cisjordânia. Quer dizer, a Israel histórica fica na Cisjordânia, não fica em Israel. Então, para essa turma mais radical à direita, tem também um aspecto de que eles acham que Cisjordânia é Israel porque é Israel e ponto. Por conta da Bíblia, por conta do Velho Testamento. Agora, o que acontece é o seguinte, a partir de meados do ano passado, a rejeição ao governo Netanyahu bateu em 70% e nunca passou de lá. Chegou a encostar em 90%, às vezes reduz, mas está sempre uma rejeição por volta de 70%. Então, para o partido como o Likud, que é a maior parte dos que tem mais da metade das cadeiras do gabinete Netanyahu, que é o partido dele, abrir para a eleição quer dizer que você vai perder pelo menos metade das suas cadeiras. É isso. Se o gabinete desmonta, é como qualquer país parlamentarista. Convoca-se eleições imediatamente. Então, eu não chamaria esses caras de moderados. Eles só não são radicais, tais qual aqueles dois partidos que estão realmente na extrema-direita. Mas não é uma turma de centro-direita. É direita dura. É direita dura. Tanto que a turma que deve ganhar a eleição em Israel é a centro-direita. Não é a esquerda. A esquerda anda muito impopular em Israel. Mas a centro-direita é muito diferente do que a gente vê. Mas eles estariam até um pouco à direita dos tucanos, tá? Pouco. Dos tucanos dos anos 90. Sim. Então, é essa centro-direita que deve ganhar. Uma coisa assim, MDB do Michel Temer, sabe? Tá. A gente estava falando sobre por que a esquerda não está celebrando, né? Bom, os dois lados sempre acham que se alguma coisa vem boa do outro lado é porque ela não é boa, ou é um cavalo de Troia, né? Eu acho que aí tem uma questão de procurar compreender por que o Trump fez tanta questão de criar, de acabar com o conflito ali, ou porque ele quer acabar com o conflito na Ucrânia, né? Que é o prêmio Nobel da Paz. Mas acho que não deve ser só isso, eu acho que deve ter também, porque essas coisas não vêm sozinhas, né? Então acho que tem também um esforço maior do ponto de vista geopolítico de você tentar sossegar, mesmo na base da intervenção, sossegar determinados conflitos para conseguir se centrar na sua própria área de influência, não é isso? Assim, eu acho que houve um diagnóstico geral do Heritage Foundation, do pessoal todo que criou, que sustentou e doutrinou o governo MAGA, né, o programa do Make America Great Again, de que um dos problemas dos Estados Unidos era a expansão demasiada das forças militares e de tudo Eles isso no mundo afora, e você tinha que tentar se centrar de novo, virar para dentro para tentar curar as feridas, se fortalecer, se reindustrializar para depois eventualmente fazer um relançamento, né? Então eu tenho a impressão que a gente pode interpretar um pouco por aí, que você tem que terminar o conflito em Gaza, tem que terminar o conflito na Ucrânia. Para isso, e é evidente até, como você disse, tem a vaidade do Trump. Agora, eu acho que, voltando a essa questão da esquerda, é porque você não consegue fazer, às vezes, o cálculo. Entende? Porque você está achando que não era assim que a história para eles devia terminar. Porque a história vai terminar nas mãos, sei lá, do Blair, ou do Fatah, ou de alguém, você não pode imaginar que aquilo vai ser bom. Você tem essa história também. Ou você fica imaginando, né? Como é que a expressão, tem uma expressão que é assim? Quando alguém que merece
essa desconfiança fazer alguma coisa boa, você não pode imaginar que ele está fazendo por uma boa causa, né? Eu tenho a impressão de que é Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Por conta disso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe que eu acho Donald Trump um desastre para o mundo. Inclusive, eu tenho outra pergunta para você também. Eu acho que Donald Trump é um desastre para o mundo. Importa se o objetivo é de vaidade ou se o objetivo é focar mais internamente nos Estados Unidos? Eu acho que é vaidade, mas acho que sua tese de que gente mais inteligente na Heritage Foundation considere que para ele focar dentro dos Estados Unidos ele precisa se livrar desses problemas maiores, acho que a tese super fica de pé. Acho muito... porque uma coisa anula a outra. Não, de forma alguma. Super fica de pé. Importa se as razões são egoístas? Eu acho que não, mas o problema é que Tipo, para quem tá tomando bomba na cabeça em Gaza, o que importa é paz. Não, concordo com você. E o que importa é que, agora que veio a paz, na sequência que vem a comida. E no terceiro passo, que os prédios sejam reerguidos para as pessoas terem casa para morar, que tenham infraestrutura, saneamento, etc. E que possa se voltar a um lugar em que seja possível conversar sobre dar independência para o país Palestina. Dar caráter de nação para um país que já é reconhecido por boa parte do mundo, mas que por conta do veto americano não existe de fato. Enquanto esse país não tiver controle sobre suas fronteiras, não é um país de fato. Hoje é Israel que tem controle sobre as fronteiras. Enquanto os americanos vetarem no Conselho de Segurança da ONU dar independência para a Palestina, o país não existirá. Cara, aparentemente, a impressão que eu tenho, francamente, é que o Donald Trump botou na cabeça que até o final do mandato dele, ele será o cara que vai fazer a Palestina independente. Bicho, se for isso, é bom. Se for, né? Se for. Eu acho que eu acho que é para ter muita desconfiança também, porque você não controla o processo. Claro. Né? Será que Netanyahu é um títere mesmo do Donald Trump? Será que ele vai fazer aquilo que o Trump quer que faça? Será que vai nascer um Estado palestino daí? Acho que tem essa desconfiança. É que não importa o governo de Israel, na verdade, se tiver o apoio dos americanos para a Palestina. Pois mas essa é a outra pergunta que eu queria te fazer. A paz, a gente falou muito sempre aqui, você também, enfim, que é um especialista em política israelense, tem falado sempre muito no fato de que a guerra continua por um imperativo quase pessoal da carreira política de Netanyahu, porque se houvesse paz, o governo cairia. O governo cairá? Isso entrou no cálculo do Trump? Como é que o Netanyahu está se virando com isso? Porque a guerra acabou, como é que ele vai sustentar? Ele vai perder? Como é que foi? A extrema-direita que lhe dava sustentação dentro do parlamento vai continuar a sustentá-lo? Como é que ele vai explicar aquilo que ele está evitando explicar? Quais são as perspectivas das próximas eleições, então? As eleições tendem a acontecer em outubro do ano que vem. Porque em países parlamentaristas, quando o parlamento, enquanto o primeiro-ministro tiver maioria no parlamento, ele é primeiro-ministro. No momento que deixa de ter maioria, o governo cai e você antecipa as eleições. Quando isso não acontece, continua tendo aquele prazo de 4 anos de mandato. Para os MKs, né, para os membros do Knesset. Então, eleição em outubro do ano que vem tem que ter. O que o Netanyahu precisa é de 1 ano para se sustentar. Agora, a turma, os analistas do Instituto Brasil-Israel, que é com quem eu tenho mais contato aqui no Brasil, eles estão achando que a gente tem eleição em Israel no primeiro semestre do ano que vem. Você acha que o governo vai cair? Eles acham que ou o Smotrich ou o Ben-Gvir, que são os dois líderes desses partidecos, vão puxar o tapete do Netanyahu. Então houve uma prioridade do Trump, a prioridade dos Estados Unidos, ou dele próprio, enfim, não faz diferença, de acabar com a guerra, e o que vai acontecer com o Netanyahu é um efeito secundário. Dane-se.
Vem conferir agora o melhor do meio. Com Plano Premium mais cursos, você acessa todo o acervo de conteúdos do meio, incluindo cursos de história, política, inteligência artificial, arte e comunicação. E acabamos de lançar nesse acervo as aulas do curso sobre História da Arte, o Tempo e o Agora, com Yuri Quevedo, curador da Pinacoteca de São Paulo. É uma viagem que vai desde a perspectiva renascentista até as imagens que você vê hoje nas redes. E quem assina o Premium mais cursos também recebe a news diária mais cedo, tem acesso ao catálogo exclusivo do streaming e lê as matérias e entrevistas especiais com o nosso time de jornalistas e convidados. Tudo isso por R$ 70 por mês. Experimente em nomeio.com.br/seja premium.